sextos anos, mais uma vez, novamente aqui com vocês. Dessa vez estou aqui para fazer a correção da atividade do dia 25, sobre o Egito. Vamos às questões. O item A, ele diz assim: todas as frases abaixo estão erradas. Faça a correção de cada uma delas, trocando apenas uma palavra. O item A, da primeira questão: a maior parte do território do Egito é formado por florestas. A palavra errada aí da frase é a palavra floresta. Vimos que o Egito, ele fica localizado no imenso deserto, que é o deserto do Saara. Então, a maior parte dessas terras, elas são formadas por deserto. Por isso que ao longo dos milhares de anos, os povos que se estabeleceram nessa região, elas utilizaram-se das margens do rio Nilo para plantar, para desenvolver a pecuária, surgindo aí inúmeras aldeias e cidades egípcias. Então, o item A, você vai substituir a palavra floresta por deserto. O item B, da primeira, continuando. Após a cheia do Nilo, as margens ficavam férteis, favorecendo a indústria. A palavra que está incorreta nessa frase é indústria. Nós vimos que quando os primeiros grupos humanos se estabeleceram nessa região, aproximadamente 6.000 a.C., eles desenvolveram a agricultura. Foi a atividade principal desenvolvida nesse período aí. O item C. Os egípcios utilizavam o papiro para fabricar uma espécie de plástico. A palavra plástico aí está incorreto. Utilizar uma espécie de papel. Ele era uma espécie de uma folha que era utilizada tanto para escrever como para pintar. Professora, e como é que o papiro era feito, né? Era feito da planta, ou seja, do papiro. Então, eles tiravam uma parte do caule, cortavam em tiras cruzadas, depois elas eram prensadas, então havia todo um processo até ela se ficar no formato de um papel. Atenção, todos esses povos da antiguidade, desde os egípcios até os gregos, utilizaram o papiro. Tá? Então, o papiro, ele foi a escrita nesse período aí. Quem desenvolveu a escrita através do papiro? Nós vamos ver os povos da Mesopotâmia, os hebreus, os persas, os gregos, tá? Alternativa D. Então, o papiro, ele era extraído da planta, do caule, ele passava por um processo até ele se tornar parecido com uma folha, e daí ele era utilizado para a escrita. A alternativa D diz assim, a D ainda da primeira questão: o rio Eufrates fornecia aos egípcios água para beber, né? E além de fertilizar o solo. Não. Então, vamos ver que o rio Tigre era o rio que ficava localizado na Mesopotâmia. O rio que cortava o Egito de norte a sul é o rio Nilo. Inclusive, segundo consta, o Nilo é o maior rio em extensão territorial do mundo. Ele corta o Egito de norte a sul. O segundo seria o nosso rio aqui, que fica localizado no Brasil, que seria o rio Amazonas. Então, o item D está correta a palavra Eufrates. Você vai substituir pelo Nilo. Correto, crianças? A segunda questão. Forme frases historicamente corretas utilizando a palavra politeísta. Eu queria esclarecer o significado dessa palavra. O que é politeísmo? Politeísmo é uma religião que cultua vários deuses.
nós vimos que lá no Egito, eles tinham várias formas, né, de Deus, inclusive umas formas de animal, né, inclusive tinha umas que era metade animal, metade homem, no caso Anubis, né, que é do Deus da mumificação. Tinha o próprio adoração, o próprio homem mesmo, que no caso era Faraó. Faraó era considerado um deus para eles, né? Então, o politeísmo é isso, é cultuar vários deuses. Nós vamos ver os principais deuses, deuses populares do Egito. Nós vamos ver Ísis, nós vamos ver Osíris, nós vamos ver Horus, né? Eram os deuses que o mais cultuados pelo povo no Antigo Egito. A B, ele fala escribas, impostos e escrita. O escriba, e traduzindo para os dias de hoje, para você compreender, ele era uma espécie de... Ele tinha o domínio da escrita. Pronto, eu posso dizer que o escriba hoje, ele é um escritor. Então, o escriba, ele tinha um papel fundamental na sociedade. Era um dos destaques dos grupos sociais de maior importância. Geralmente, o escriba, ele era também um sacerdote. Essa função era uma função que a classe social que ocupava esse cargo era apenas os nobres, que era muito restrito à escrita no Egito Antigo. Não somente no Egito Antigo, mas também nas primeiras civilizações. Correto, crianças? Então, essa questão, ela é uma questão muito pessoal, ela pede para você elaborar a frase utilizando essas palavras. Por isso que eu não vou elaborar, né? Eu vou olhar a resposta de vocês, mas só esclarecendo que a palavra politeísta, que a palavra escriba, que eu acredito que vocês não é muito familiar esse nome para vocês. A nossa terceira questão, nós vemos aí uma imagem. Essa imagem, ela retrata o tribunal de Osíris, né? O tribunal de Osíris era quando o faraó, quando o nobre, quando o egípcio morria, ele era comparecido a esse tribunal para o julgamento. Então, ele diz assim, de acordo com seus conhecimentos sobre o Egito e a imagem acima, marca o item correto. Ele diz assim, porque os egípcios mumificavam e colocavam os corpos dos faraós nas pirâmides. Vamos lá, o item A, com o objetivo de conservar o corpo do faraó para a vida após a morte, como dizia a religião egípcia. Nós vamos ver que os egípcios, eles utilizaram amplamente a técnica da mumificação, que era uma técnica que eles usavam para preservar o corpo. Segundo as crenças dele, quando o indivíduo morria, ele era comparecido ao tribunal e, de acordo com ele sendo absolvido no tribunal, ele fosse salvo quando ele passasse pelo julgamento, ele precisaria do corpo, a alma precisaria do corpo para viver eternamente no mundo dos mortos. Por isso que eles tinham essa preocupação de mumificar, de preservar, porque após isso a alma pudesse retornar para o corpo, não para mais o mundo dos vivos, mas viver eternamente no mundo dos mortos. Acho que vocês entenderam. Então, o item A, ele diz com o objetivo de conservar o corpo para a vida após a morte. O item B diz com o propósito de conservar o corpo do faraó para as futuras gerações estudarem. Claro que não, eles não pensavam nessa perspectiva. Vamos dizer que a mumificação era voltada para uma perspectiva religiosa deles poderem viver eternamente no outro mundo. Alternativa C, para que os egípcios pudessem transformar a pirâmide num museu histórico. Claro que não, os museus, as pirâmides, elas eram utilizadas como os túmulos para os faraós, não é isso? D, para que o corpo pudesse descansar em paz, pois os egípcios não acreditavam na vida após a morte. Esse item está todo incorreto. Então, o único item aqui que condiz
com o verdadeiro sentido da mumificação para os egípcios é o item A. Ele diz aqui que o objetivo é para uma vida após a morte. Esse corpo, ele podia ser utilizado no mundo dos mortos quando a alma retornasse novamente para o corpo. Então, a terceira questão, nós vamos ver aqui que é o item A. Próxima questão. Escreva o nome dos integrantes da sociedade egípcia. Isso aqui são frases que ele pede para você completar. Vamos lá. Responsável pelo culto religioso no Egito Antigo. Não somente pelo culto, mas pelos templos, pelos sacrifícios, para os deuses. Nós vamos ver aqui o sacerdote. Depois de Faraó, era ele de maior importância no Egito Antigo. Então, esse grupo social, eles usufruíam de grandes privilégios na sociedade. O item B, ele diz assim, governava o Egito com autoridade máxima, ele concentrava todos os poderes. Ele era o sumo sacerdote, ele era o chefe supremo do exército, ele era a autoridade máxima. Nós estamos falando do faraó. Quem era o faraó, professora? O faraó era um nome que era atribuído, um termo ao rei do Egito. Então, o faraó, ele governava com plenos poderes. O item C, ele diz assim, responsável pelo trabalho na agricultura, que era a maior parte da população, era a massa camponesa, os camponeses, né? Nós vamos ver que no período de julho a setembro, quando o rio enchia, os camponeses, eles deixavam de trabalhar nas plantações e iam trabalhar nas grandes obras públicas do Estado. Eles eram remunerados, professor? Eles recebiam um salário por isso? Não. Por quê? Porque todas as terras eram do faraó. Todas as terras eram do Estado. Então, como eles tinham a terra, eles tinham a obrigação de trabalhar sem remuneração, sem salário, nas grandes obras públicas. Era como se eu dissesse uma troca. Isso lá no ensino médio a gente chama de sistema de produção asiático. Né? O faraó dava as terras aos camponeses, os camponeses trabalhavam, cultivavam a terra, davam a parte, né, davam parte dos produtos como impostos, e no período de cheia eles trabalhavam nas grandes obras públicas. D. Responsável pelo controle da colheita e da população, nós estamos falando aqui dos escribas. O escriba, como eu já falei anteriormente, era responsável, também um dos cargos mais importantes. Geralmente o escriba, ele ocupava também a função de sacerdote. Ele era responsável pelo controle da colheita, pela contagem da população. Era um dos cargos importantíssimos. Era esse grupo, ele era que dominava a escrita. Nós vamos ver que a escrita no Egito foi muito voltada para a religiosidade, não é isso? Vamos ver a próxima questão. Alternativa o item 4, ele diz assim, Osíris veio do Egito. Osíris era um dos principais deuses, era um dos deuses mais cultuados por esses povos. Osíris veio acompanhado da sua irmã esposa, Ísis, vou ler novamente. Osíris veio ao Egito acompanhado da sua irmã esposa Ísis. Criou o humus, lodo fértil existente no leito do rio Nilo. Ensinou os homens a agricultura e a metalurgia. Tornou a vida possível graças à vegetação, que trazia abundância e benefício ao seu povo. Então, esse aqui é um texto, ele diz assim, de acordo com o texto, é verdadeiro afirmar os egípcios acreditavam apenas num Deus. Não, aí nós estamos vendo aí que o texto, ele não fala disso, né? Ele fala sobre a criação.
né, da criação da natureza por esses deuses, né? Tanto por Osíris, como também por Ísis. O item B, os egípcios só conheciam explicações científicas para os fenômenos da natureza. Não, aí não fala sobre nenhuma abordagem científica. Alternativa C, o povo egito. O povo do Egito Antigo não acreditava na influência dos deuses em sua vida. Totalmente falso, não é isso? Se a vida dele estava relacionada exclusivamente à religiosidade. Alternativa D, os egípcios atribuíam aos deuses ocorrência de fenômenos da natureza. Sim, o que é esses fenômenos? Eles diziam tudo era criado pelos deuses. Na mitologia egípcia, que, de acordo com a mitologia, o Nilo teria se formado, né, das lágrimas de Ísis, que ela chorou muito quando o seu meio-irmão e esposo, Osíris, foi morto pelo seu irmão Sete. Né? Então, assim, ela chorou tanto que formou o rio de lágrimas, tá? Então, os elementos da natureza estavam relacionados, a sua formação estava relacionada diretamente aos deuses. É por isso que ele diz aqui que ele criou o humus, o humo, que era o lodo, né, que ficava nas margens do rio após as enchentes. Ele diz aqui que ele ensinou os homens a agricultura, a metalurgia, que graças a ele foi possível a vegetação. Essa vegetação, ela ficava ali nas margens do Nilo. Então, tudo estava relacionado aos deuses, né? A formação da natureza provinha dos deuses. Essa quinta questão é um texto, né? Eu não vou ler porque é um texto muito longo e vai se estender o nosso vídeo, mas ele diz assim, vamos lá, a primeira questão do texto diz assim, o texto acima faz menção à mumificação. Para que ela servia? Nós vamos ver que a mumificação era uma técnica utilizada para preservar o corpo. É isso? Para preservar o corpo. Por que eles faziam isso? Segundo a crença deles, quando ele fosse julgado, caso ele fosse considerado, ele não fosse considerado culpado, mas ele fosse absolvido, ele poderia retornar para o corpo. Ele poderia retornar, desde que ele tivesse um corpo. Por isso, nós vamos ver, alguns livros abordam, outros não, mas estudando profundamente a mumificação, nós vamos ver que todos os grupos sociais, eles mumificavam os corpos. Claro que era muito caro, dependendo dos ingredientes. Tinha corpo que era preservado por mais tempo. Né? Por exemplo, a mumificação era muito cara, custava muito caro para a família, de acordo com os ingredientes que fossem usados. Por isso que a gente vai ver que os corpos mais preservados, que os arqueólogos conseguiram encontrar, foram os dos faraós, os dos nobres, os dos sacerdotes. Mas não significa que os camponeses não tinham essa preocupação. Claro que sim, porque eles acreditavam piamente no tribunal de Osíris, né? E que eles seriam salvos desse julgamento, de acordo também o livro dos mortos, né? Que tinha, como dizia, que devia ser a conduta moral desse indivíduo aqui na Terra. Então, de acordo com a sua conduta aqui, ele poderia ser julgado lá. Então, ele era absolvido. Então, mas ele só podia continuar se ele tivesse esse corpo preservado. Tá? Então, foi essa questão aí. Também é uma questão subjetiva, que eu vou respeitar, claro,
as respostas de vocês, não é isso? Eu estou apenas esclarecendo, tirando dúvida. A B. Qual o nome do livro citado no texto que tinha um conjunto de regras e que conduzia os mortos à eternidade? Nós vamos ler aqui, o texto está falando do livro dos mortos. O que era, professora? Eu queria que a senhora esclarecesse para mim. Era uma coletânea de... Ele era um livro, né? Ele era uma coletânea de feitiços e formas mágicas, orações e hino para ajudar o morto na sua viagem para o outro mundo. Você vai ver que tem trecho aqui que ele diz aqui. Ele diz aqui, ele diz assim, ó: visitem minha alma, guardiões do céu. Se vocês atrasarem a visita de minha alma ao meu cadáver, encontrarão o olho de Horus contra vocês. Então, Horus, ele era um deus e ele era filho, né, de Ísis e de Osíris. Horus era um deus do mundo dos mortos. Então, por isso que eles dizem assim, vocês me, né, ele tem essa, ele, na verdade, ele diz assim, ó, se vocês não vierem, vocês vão ser punidos, porque o olhar de Horus, ele está sobre você. É isso? Então, ele diz, aí ele continua, né? Aí ele fala, a minha alma que vá para os deuses, que permita a visita da minha alma ao meu cadáver, não é isso? Então, o livro dos mortos também era um livro que tinha uma conduta, né? Que vinha dizendo como aquela pessoa poderia ser absolvido no tribunal. Esclarecendo que o tribunal, quando o indivíduo morria, ele era levado pelo deus Anubis, que era o deus da mumificação, era levado até esse tribunal e lá o julgamento, eles colocavam de um lado o coração daquela pessoa, daquele indivíduo, de outro colocavam apenas uma pena de um pássaro, muito popular no Egito. Né? Então, aquele coração, ele tinha que ter o mesmo peso daquela pena. Caso o coração ele pesasse mais, né? Era uma balança, de um lado ficava o coração, de outro a pena, então ele tinha, para ele ser absolvido, para ele ser salvo, ele tinha que o coração dele ser muito leve. O que é isso, professora? Vinha a questão da conduta moral dele, vinha a questão da obediência, só para você entender. Isso é metafórico. Claro que o coração não vai pesar, não vai ter o mesmo peso de uma pena. Mas isso era para ele, era o julgamento. A primeira etapa dele era esse julgamento. Claro que também eu já peguei em alguns textos que eles levavam presente para agradar os deuses também, né? Tinha essa forma também dele conseguir se livrar também desse tribunal. B. Qual o nome do livro citado, que é o livro dos mortos, né, que eu acabei de dizer para vocês. A quinta questão também ela é pessoal, é para elaborar, ela pede para elaborar um resumo sobre a formação do Egito Antigo. Você vai começar falando sobre os nomos, né, as primeiras comunidades, depois que eram essas primeiras comunidades, eram comunidades constituídas por laços familiares, que eles viviam no sistema coletivo. Depois ele vai falar aqui sobre a divisão dos nomos, que aí os nomos se organizaram e formaram o Alto Egito, o Baixo Egito. Depois você vai citar a divisão, você vai falar do Antigo Império, quais os acontecimentos do Antigo Império, do Médio Império e do Novo Império, tá certo? Um abraço para vocês, dizer assim que é muito bom estar com vocês e que eu espero que nós possamos estar juntos novamente. Um abraço para vocês.